Tome a sua Bíblia em suas mãos. Abra ela 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Todos digam amém. Quero que você feche seus olhos e repita após mim, diga: querido amigo Espírito Santo, ajuda-me a compreender a vontade do Pai para a minha vida nesta noite. Eu creio e eu te agradeço. Todos digam amém. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado: Deus é apaixonado por você. Vocês estão aí? Sabe, quando paramos para refletir em algumas coisas, nós somos muito inclinados a acreditar que as coisas ao nosso redor estão diferentes, quando nós estamos diferentes. Às vezes nós estamos tristes e de alguma maneira nós olhamos ao nosso redor e nós conseguimos então acreditar que no ambiente há uma tristeza. Às vezes nós estamos nos sentindo fracos e nós olhamos e parece que todos estão fracos. É muito interessante a maneira que nós conseguimos transferir aquilo que está dentro de nós ao nosso redor. Você pode estar no meio de pessoas alegres, mas ao mesmo tempo você pode estar triste dentro de você e ainda arrumar motivos para justificar essa tristeza. E é interessante como nós também podemos muitas vezes, em um momento ao nosso redor, estar tristes, mas nós podemos estar felizes e de repente transmitir aquela alegria que está dentro de nós. Então nós às vezes usamos um senso de julgamento diante daquilo que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo. Quantos de nós que já pensamos que Jesus estava longe de nós por causa de problemas ou situações difíceis que nós experimentamos? Muitos de nós acreditamos às vezes Deus estar longe quando os problemas eles acabam nos apertando, quando os problemas acabam afligindo a nossa alma, o nosso coração. Porque parece que Deus estar perto significa uma proteção de maneira que nós não vamos enfrentar problemas. E na verdade isso não é real, Isso não é real. Não é porque não enfrentamos problemas que quer dizer que Deus está perto ou está longe. Não é porque nós estamos
vivendo um momento feliz ou triste, que vai significar que Deus está longe ou que Deus está perto. Mas muitos de nós, a hora que nós vamos orar, por causa desses sentimentos, dessas emoções, nós fazemos uma oração condicionada àquilo que nós estamos sentindo e não à realidade de Deus para as nossas vidas. Muitos de nós, ao orarmos, nós expressamos essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, enfim, aquilo que está dentro do nosso coração, e oramos desta maneira, e às vezes nós saímos da oração sem muitas vezes ver uma mudança dentro de nós, e aí nós olhamos para Deus e pensamos, conforme o nosso coração, que Deus está longe ou que Deus está próximo. Mas é interessante nós pararmos um pouquinho para refletir dentro disso. Por quê? Porque a Bíblia fala a respeito de um Deus que não muda seu caráter, a sua palavra, o seu desejo para a minha vida e para a sua vida. E aí quando eu olho para a palavra, eu posso entender então que os meus sentimentos não vão alterá-la. As minhas emoções ou aquilo que eu faço não vão alterar a palavra. Não vão alterar o que Deus pensa a meu respeito, porque o que Ele pensa a meu respeito, Ele já também deixou escrito qual o propósito dEle, qual o interesse dEle para com a minha vida. Só que como nós muitas vezes somos guiados pelas emoções, nós começamos a transferir isso para Deus e para a sua palavra, e nós então passamos a não entender o que é real e o que não é real. Você está me entendendo, sim ou não? Diga assim: os meus sentimentos não podem alterar o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Diga: os meus sentimentos não podem alterar a palavra de Deus a respeito da minha vida. Então você consegue perceber que nós nos alteramos, mas Deus não se altera, a sua palavra não se altera. Ele permanece para sempre, a sua palavra também permanece assim para sempre. Então quando você deixa a sua casa e vem para este lugar, você pode estar vivendo um momento de emoções ruins ou boas, não sei, cada um enfrenta o seu momento, a sua situação, mas uma coisa que é interessante nós iniciarmos nessa noite compreendendo que Deus não muda porque nós mudamos. O caráter de Deus não muda porque eu mudo. Se Deus disse que me ama, Ele não vai ficar alterando isso para ódio ou para amor quanto à minha vida, porque se Ele diz que Ele me ama, Ele é verdadeiro naquilo que diz, e Ele não depende do que eu faço para me amar, porque Ele decidiu assim me amar, então Ele não volta atrás. Você está me entendendo? Então é muito interessante pensarmos nisso e olharmos então para João 3,16, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, por amor a você, por amor a mim, para que todos aqueles que nele creiam, possam então ter a vida eterna. Veja, essa é a verdade. Se eu choro, se eu me alegro, isso não altera. Você está aí? Se eu estou triste, se eu estou no momento bom, se eu estou no momento ruim, isso não me altera. Então quando eu saio da minha casa e eu venho para a igreja, e eu preciso ouvir Deus, eu preciso entender que Deus não mudou o seu olhar para a minha vida. O meu olhar pode ter mudado em relação a Ele, mas o dele não muda em relação à minha vida. E olhando para esse texto, ele nos traz algo muito tremendo, para que possamos refletir e compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós falamos, acho que foi no culto passado, né, que o propósito principal de Deus é que nós possamos então nos tornar filhos, entendendo a sua palavra, a sua vontade, o propósito da cruz. E aí eu olho para esse texto, nessa noite também, ele fala de um propósito ao qual Deus preparou para mim e para você. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado: Deus tem um propósito para a sua vida. Quantos de nós já nos sentimos assim, meio sem propósito? Poxa, minha vida
não sei o que eu faço dela, não tem problema. Alguém já se sentiu meio assim, meio... Diga assim: Deus é bom e me ama. No versículo 1, diz assim o capítulo 2: deixando, pois, toda malícia, diga malícia, diga engano, fingimentos, invejas e murmurações. Então eu começo dentro desse texto observando uma orientação, uma direção que Pedro nos dá, deixando que eu devo deixar de lado a malícia, a mentira, que seria o engano, fingimentos, inveja e murmuração. Agora, quando eu olho para essas coisas, veja bem, isso está relacionado a pessoas? Sim ou não? Tem gente aí? Isso está relacionado a como eu vivo a minha vida, como eu enxergo, como eu penso e como eu faço as coisas. E é interessante olhar para isso, veja, deixando toda a malícia. Quando se fala de malícia, o que vem à sua mente? O que você pensa a respeito? Quando nós falamos a respeito de malícia, pergunta para essa pessoa ali que está do seu lado: o que é malícia para você? O que ele te diz? Malícia é o contrário de pureza. Você concorda comigo? Inocência. Sabe aquela pessoa que ele está ouvindo você, mas ele ouve você pensando: poxa, ele está falando isso por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. O coração dele é tão sujo que ele não consegue ouvir acreditando que aquela pessoa se importa com ele, que aquela pessoa quer o bem dele, Você está me entendendo? Porque de alguma maneira o coração dela está contaminado e ela ouve tudo com uma malícia. Por isso que a Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Você percebe que às vezes uma pessoa mas, vamos lá, talvez não seja uma comparação muito correta, mas ajuda a gente a compreender. Uma pessoa que é mais facilmente enganada, ela normalmente é mais pura nos seus pensamentos, ela acredita mais fácil nas pessoas. Consegue entender? É uma comparação, um pouco, mas dá para trazer uma compreensão um pouco mais clara. Então a pessoa acaba compreendendo, porque ele não tem malícia, ele não fica pensando que você está querendo enganá-lo, não fica pensando que você está querendo promover algo ruim na vida dele. Pelo contrário, se você está compartilhando as coisas com ele, ele está acreditando nisso. Você está aí, sim ou não? E às vezes, queridos, uma grande parte das pessoas, elas vivem com o coração cheio de malícia. E tudo que ela faz, ou se relaciona com pessoas, ela sempre está duvidando. Ela nunca consegue acreditar em alguém. Não consegue. Entende? Quando nós olhamos na segunda palavra, diz engano. Vamos falar de mentira. Mentira. Sabe o que é você enganar pessoas? Você sempre... Vamos unir o fingimento junto. Você tentar mostrar você ser uma coisa que você não é. Vou te dar um exemplo claro. De repente, a gente tem um ensaio. Tem um ensaio. Um ensaio aqui do louvor. Vou usar os meninos como exemplo. Aí alguém escreve lá no grupo assim: olha, hoje não dá para ir, eu tô com dor no calcanhar. Sei lá eu. Mas não é verdade. Ele poderia estar. Ele mentiu. E como ele faz isso para isso, ele faz isso com outras coisas. Às vezes mente para o cônjuge, mente para o pastor, mente para o irmão, mente no seu trabalho, mente. Ou seja, a mentira está na vida dele. O fingimento
está na vida dele. E essas, veja bem, nós estamos falando dessas características porque elas são bloqueios na nossa vida espiritual com Deus e nos impede dentro do crescimento. Por isso que ele está dizendo, ó, deixando toda a malícia, todo engano, todo fingimento, deixando a inveja. Sabe, a inveja de você querer o que o outro tem, de você querer a posição do outro, de você querer ser mais do que o outro, de você olhar para a vida do outro e ficar desejando o que ele tem. Inveja. E ele está dizendo então que a gente deve deixar toda a inveja, e que a gente deve deixar toda a murmuração. Murmuração aqui está no sentido de reclamação, sabe, de palavras que não promovem agradecimento, não, são palavras que realmente fazem você reclamar de tudo e de todos. Você está aí, sim ou não? Olhe para cá, por favor. Sabe, queridos, essas 5 coisas que nós compartilhamos, malícia, engano, fingimento, inveja, murmurações, são coisas que não provêm de Cristo para nós. E que essas coisas, elas fazem com que a gente comece a olhar Deus da maneira que Ele não é, e a pensar a respeito dEle o que Ele não é. Porque esses sentimentos, eles mexem com o nosso coração e eles confundem a nossa visão. E eles nos afastam de vivermos uma vida intensa, verdadeira e genuína com o Senhor. Olha que tremendo isso. No versículo 2 ele diz assim, olha, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha que tremendo isso, sabe? Você desejar a verdade de Deus para a sua vida, aquilo que realmente vai gerar em você a consciência de Cristo, o ensinamento da sua palavra. Então, veja, não importa o que eu penso ou o que eu deixo de pensar, eu quero conhecer a verdade, eu tenho meu coração inclinado para isso, eu tenho desejo pela verdade de Cristo, eu tenho desejo pelo Senhor, eu tenho desejo pelo seu querer, para a minha vida. Veja, isso é desprovido da minha área emocional, no sentido de estar bem ou estar ruim, não. Como uma criança que necessita do leite, eu preciso da palavra, eu preciso entender a vontade de Deus, eu preciso do projeto de Deus, eu preciso do plano de Deus para a minha vida, eu preciso ter essa compreensão. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Só que para eu poder vivenciar isso, eu preciso, veja bem, tirar essas coisas do meu coração. Porque se eu não tirar essas coisas do meu coração, automaticamente eu não vou conseguir desejar essa verdade de Deus. Por quê, queridos? Porque o nosso coração vai estar inundado de coisas que nos impedem de nos aproximarmos do plano de Deus para nós. Vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas que carregam mágoas no coração, elas veem Deus distante delas. A maioria. Elas sempre estão precisando de uma prova para se sentirem amadas, importantes. Sempre. Elas precisam que Deus dê uma prova para elas. Quantos estão me entendendo? Mas por quê? Porque elas estão com o coração contaminado, então elas se sentem distantes do Senhor. Ela não consegue se sentir segura, ela não consegue se sentir cuidada, porque aquilo que está dentro dela, ela vai avaliar todas as situações de acordo com aquilo. Uma pessoa que mente muito, ele tem dificuldade de acreditar nos outros. Sabia disso? Porque ele acredita que os outros vão fazer o que ele faz. É assim que funciona. Porque um coração sujo jamais vai acreditar que o outro coração está limpo. É complicado. Não se consegue viver assim. Quantos me entendem? Olha só, versículo 3: se é que já provasses que o Senhor é benigno. Veja, ele fala de você ansiar, desejar esse leite, a verdade, e no versículo 3 ele fala assim, ó: se é que já provasses que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele está falando aqui da bondade de Deus expressada através da cruz, esse amor, essa graça que foi derramada sobre nós, como um Deus de amor e bondoso que se importou com você e comigo. Você está aí?
Será que nós já entendemos essa verdade? Pergunta para o seu irmão: você já entendeu o quanto ele ama você? Eu vou ficar mais perto. Eu começo a sentir assim, vocês muito longe, eu preciso ficar mais perto. Sabe quando você sente Deus muito longe? Entendeu? Então às vezes eu sinto vocês muito longe, então eu desço para ficar mais perto. Aí vocês olham um pouco mais para mim, alguns ficam preocupados assim: se o pastor chegar aqui, deixa eu olhar para ele. Aí pensa assim: eu não vou dormir agora, porque se eu dormir agora e ele chegar aqui perto de mim, eu estou frito. Então ele resiste mais ao sono. Você está aí? Amém? Queridos, a expressão de conhecer, entender a bondade de Deus é realmente acreditar no amor que foi expressado através da cruz. Agora, até que nível nós temos acreditado nisso? Qual a profundidade da nossa fé a respeito disso? O quanto nosso coração realmente encontrou essa verdade de Deus? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o quanto você acredita que isso é real e que foi feito pela sua vida e pela minha vida? O quanto você já refletiu nisso? O quanto nós já refletimos nisso? O quanto nós nos perguntamos: será que eu realmente conheço? Será que eu realmente recebi essa bondade? Será que eu realmente estou acreditando nela? Pois no versículo 5, ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. No versículo 4, quando ele diz assim, olha só: chegando-vos para ele, pedra viva. Quem é essa pedra viva? Cristo. Foi a pedra que foi rejeitada. Imagine, o templo, quando era construído, ele foi construído através de pedras, e nesse ponto a Bíblia se refere a Jesus como a pedra principal, porque ele era a pedra principal do templo. Sem ele não existiria o templo. Você consegue entender isso? Então ele é a pedra principal que os construtores, ou seja, no caso os judeus, rejeitaram. Eles rejeitaram a Cristo quando ele veio. Eles rejeitaram. Ele era a pedra principal da edificação do templo. E aí, na sequência, a Bíblia está dizendo que eu e você também somos feitos pedras vivas. Por quê? Porque nós fomos feitos templos de Deus através de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Pedras vivas. E aí na sequência diz assim, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então veja, através de Cristo, a pedra principal, aqueles que assim aceitam, aqueles que assim acreditam, veja, ela se tornou o quê? Para aqueles que creem, ela se tornou a base desse edifício, a base dessa casa, a base desse templo que somos nós, o templo, a casa, construídos através dessa pedra, que nós então fomos feitos pedras vivas no Senhor, para então podermos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, como um sacerdote fazia no passado. Você está aí? Continuando. Nós somos então transformados assim por causa do sacrifício da cruz. Não há mérito nisso. Há uma fé que nos leva a isso, e que nos faz sermos essas pessoas, e que nos faz sermos esse templo, essa casa espiritual para Deus. Você já se viu assim? Você já se viu que Deus, Ele vem habitar na sua vida, na minha vida, por isso que Ele te fez? Consegue entender a profundidade disso? Deus habitando dentro do homem, Deus morando dentro do homem. Continuando.
Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aquilo que nós compartilhamos agora. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então veja, alguns vão tropeçar nessa pedra, outros vão ter ela como a sua base, como a sua vida. Isso se fala através de uma fé que é expressada naquilo que foi feito através do Calvário. No versículo 9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga assim: Deus me chamou para eu ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você acredita nisso? De verdade? Você acredita nisso de verdade? Que Deus olha para mim, para você, e através de Cristo, Ele nos fez um povo eleito, um povo santo, de propriedade exclusiva dEle. Exclusiva. Sabe o que é ser exclusivo? Você já quis ser exclusivo na vida de alguém? Você já quis ser? Eu não vi ninguém levantando a mão. Você nunca quis ser exclusivo na vida de ninguém? E por que você quis ser exclusivo na vida de alguém? Quando se fala disso, a gente logo pensa no casal, né? No casal. Vamos partir disso para a gente compartilhar um pouquinho mais com vocês? Pense bem, exclusividade. Nós temos um casal aqui. Com certeza a esposa dele é exclusiva dele e ele é exclusivo dela. Eu duvido que eles queiram fazer algo diferente disso. A Rosana é exclusiva para você? Ele é exclusivo para você? Ninguém quer ser diferente. Então veja, se é exclusivo, quer dizer que toda prioridade, todo olhar está voltado para aquele que é exclusivo. Entende? Traz a expressão de importância, exclusividade, todo seu, não há divisão. Então, quando nós lemos esse texto, Deus está dizendo: você é exclusivamente meu. Não te trocam com ninguém. Não olho para ninguém. No sentido de amor, fidelidade, de não te trair, de não te desvalorizar, de não te comparar com outra pessoa. Então ele está dizendo: ó, você é exclusivo meu, ou seja, eu tenho olhos para você e eu quero que você tenha olhos para mim. Entende? Ele então olha para mim e para você e nos trata com exclusividade. Mas e eu e você? Tratamos ele como? Se nós lemos o livro de Oséias, tem uma história muito interessante. Deus fala ao profeta para ele casar com uma prostituta. E ele casa com uma prostituta, tem filhos com a prostituta. Pense nisso. Prostituta significava uma mulher que tinha vários homens. E Deus então fala ao profeta: case com ela.
Mas quando Deus fala para ele casar com ela, Deus estava trazendo uma palavra, uma direção, mostrando como Israel estava vivendo. Israel representava a prostituta, o seu povo. E naquele momento, ele, o profeta, representava Deus, se aliançando com uma prostituta, ou seja, ele resgata a prostituta, coloca ela dentro de casa, casa com ela, constrói uma família com ela. Mas o que essa prostituta fez? Ela virou as costas e foi ter com outros homens. E Deus manda de novo o profeta ir atrás. E é interessante, porque veja bem, quando se fala de exclusividade, Deus ele se aliançou conosco, através do sacrifício da cruz, para que nós fôssemos exclusivos dele, não tivéssemos olhos para ninguém. Ou seja, a minha fé, a sua fé, não vai estar direcionado a outras coisas, a não ser ele. Entende? Não vai estar direcionado a um ídolo, não vai estar direcionado a um homem, não vai estar direcionado, não, a nossa fé deve estar exclusivamente ligada e conectada a ele. Entende? Agora, muitos no meio do caminho podem dar aquela desviada. E assim, Jesus, misericórdia de mim. Então imagine um casamento que não deu certo. A mulher dá aquela desviada e aí de repente o marido fala assim: agora eu não quero mais. Imagine, é difícil, é ruim pensar isso, né? Mas Deus, ao olhar para o homem, ele não disse: eu não quero mais. Pelo contrário, ele foi para o resgate da sua noiva, da sua esposa. Ela merecia isso? Sim ou não? Sim ou não? Não, não merecia. Não merecia. E a maioria dos homens também não iriam atrás exatamente por isso. Eu não vou mais atrás dela porque ela me traiu, porque ela fez isso, aquilo outro. Não iria, e vice-versa. Agora o que é importante, preste muita atenção, eu quero falar com você a respeito desse amor, que ele é maior do que o nosso pecado, ele é maior do que a nossa traição. E se o amor, veja bem, de um homem for maior do que a traição que ele sofreu, for maior do que o prejuízo que ele sofreu, foi maior do que o seu orgulho, ele pode muito bem ir atrás para tentar uma restauração. Você está aí? Você percebe a profundidade disso? Você percebe o quanto é profundo quando a Bíblia diz que Deus então, ele nos amou sem que nós merecêssemos esse amor? E ainda assim, se falharmos e confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então veja, aquela que se desviou, aquela que andou por caminhos tortuosos, após ter recebido esse amor, após ter se aliançado, ainda há esperança para a restauração desse relacionamento. E é tão profundo isso. Alguém me perguntou essa semana, ele disse assim, falando, né, ele usou as palavras dizendo: pastor, tem aquele que faz as coisas erradas e fala assim: ah, Deus perdoa. E ele me disse: não é bem assim, né? Deus não perdoa assim. Eu disse: não, Deus perdoa. E eu falei: ó, presta atenção, Deus já perdoou essa pessoa. E eu disse para ele assim: o problema não está em Deus, o problema está na pessoa. É que ela não vai conseguir receber o perdão. Não é que Deus não a perdoou, porque Deus já a perdoou.
Por isso que ela continua pecando, porque ela mesma ainda não conseguiu receber o perdão e ser liberta disso. Não é se Deus vai perdoar ou não, Ele já perdoou. E sabe por que Ele já perdoou? Porque o sacrifício já foi feito. Não existe outro. Já foi pago o preço do seu pecado, do meu pecado e daquilo que nós vamos errar. O sacrifício foi único e suficiente para todos. Então o problema não está em eu continuar. Será que Deus me perdoou? Deus já me perdoou. Já foi estabelecido perdão sobre a sua vida e sobre a minha vida. O problema está em eu acreditar naquilo que foi feito na cruz e receber o que já foi pago e viver uma vida livre que restaura o meu relacionamento com esse Deus, com esse Pai, com esse amor maravilhoso que está pronto para me receber de volta. Posso ouvir um amém? Tem gente aí? Então você consegue entender quando nós usamos essa questão da prostituta? Veja, o sair, o ir, o ter se aliançado, o não ter reconhecido e ter se prostituído novamente, Deus estava ali pronto para restaurar de novo. Porque a graça, essa é a graça que se manifesta sem que eu e você possamos merecer, mas que foi colocada à nossa disposição. Como homens e mulheres que não merecem, mas são amados, são desejados por Deus. E essa é a bondade que se manifestou. Você está aí? Só que às vezes, por ter o coração cheio de malícia, por ter inveja, nós transferimos isso para Deus e não conseguimos receber o amor e a verdade dEle e a bondade dEle, porque nós estamos contaminados. Olha que tremendo. Nós lemos dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nem algumas traduções está povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele está dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade dele. Então é profundo olhar para isso e ver que a Bíblia está dizendo que eu sou santo, que você é santo, que nós somos uma geração santa, em um mundo que não é santo. Você está me entendendo, sim ou não? Tem gente aí? Quantos são jovens aqui? Deixa eu ver. Está vendo? A gente não tem nenhum velho aqui. É isso aí. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos vivendo em um mundo que ele está contaminado de todas as maneiras. Só que é interessante que nós vemos a Bíblia trazendo uma proposta de restauração em todas as áreas: espiritual, moral, física, emocional, em todas. E o que nós vemos hoje é que há uma expressão sobre as nossas vidas através da mídia e tudo mais, como se você viver uma vida moralmente correta, segundo os princípios da Bíblia, é ser errado. É ser errado. Você me entende? E aí muitas pessoas estão cedendo a essa pressão, mas sendo aqueles que foram escolhidos, sendo aquele que foi separado, sendo aquele que foi santificado por Cristo. Eles estão cedendo à pressão, veja bem, porque estão querendo agradar um amigo, agradar o outro, ou agradar o outro. Eles perderam, veja bem, a sua pureza, a sua fidelidade e a sua exclusividade com o Senhor. Então vale mais agradar a pessoa do que agradar o Senhor. Queridos, olhe para cá, deixa eu dizer algo para você. Nós vivemos em um mundo onde tem gente de tudo que é jeito. E viver o amor de Cristo não significa agradar a todos. Significa amar a todos. Mas nem todos vão receber o seu amor. E nem por isso você vai precisar agir de maneira contrária aos princípios do Senhor para agradar a tal pessoa.
Você não precisa se sujar para ganhar um sujo. Você não precisa pecar para ganhar o pecador. Pelo contrário, a luz que está em nós deve brilhar diante das trevas que nós vivemos. É assim que funciona. E não permitir que a luz que está em nós seja ofuscada, quer seja no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar que você viva. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Pergunta para essa lindeza. Põe o dedo assim, ó, no nariz dela. Brincadeira. Diga para ele assim, ó, para que Deus escolheu você? Pergunta de novo para ele se não te respondeu. Para que Deus escolheu você? O que ele te falou? O que ele te respondeu? O que a Bia falou para você? Falou direitinho. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou você para fazer o quê? Vamos tentar de novo? Diga assim: Deus me chamou para que Que grandezas são essas? Que grandezas são essas? Oh Jesus, beleza? Que grandezas são essas? Veja, Ele te fez sacerdócio real, Ele te fez geração eleita, Ele te fez nação santa, povo de propriedade exclusiva dEle. Então o que você vai anunciar? Você vai anunciar as grandezas do que Ele fez na sua vida. Você vai anunciar as grandezas daquilo que Ele realizou na cruz. Você vai anunciar a grandeza de quem Ele é. Mas você vai precisar viver isso para você falar. O problema é que muitos não têm entendido ou recebido essa bondade de Deus, como Pedro escreveu. Se é que você tem entendido que Ele é bom. Será que temos entendido essa bondade? Será que nós temos percebido essa bondade? Será que nós temos provado desse amor? Que realmente nos restaura, que realmente mostra quem nós somos para Ele. Queridos, vou fazer uma pergunta para você. Quando a gente olha para o lado, para o mundo, para aquilo que está ao nosso redor, quantos de vocês já se sentiram rejeitados? Ser sincero. Eu também. Quantos de vocês se sentiram desvalorizados? Eu também. Quantos de vocês já foram maltratados? Eu também. Você já chegou numa loja que a pessoa olhou para você do pé, da cabeça até os pés e virou as costas assim e saiu de pé de você? Alguém já viu essa situação? Vou compartilhar uma que eu vi com a Edilane. Foi aniversário de casamento, né, linda? Era. Faz o quê? Uns 4 anos. Aniversário de casamento. E eu, poxa vida, eu quero levar ela, vamos almoçar num lugar diferente.
E eu levei ela para almoçar. Aí eu fui, não posso falar, né? O lugar? Não vou falar, porque senão a gente vai estragar o nome do lugar. É um lugar que todo mundo fala muito bem. Num posto conhecido aí. E aí eu fui. E lá tem um restaurante muito chique, né? E aí nós entramos. E a gente queria saber como funcionava, né? A gente nunca tinha ido lá. E ali veio um garçom. E ele assim, deu uma explicadinha para nós. E aí ele falou para a gente assim: ó, aí do lado tem um que é mais barato. Tem uns que é mais barato, onde os caminhoneiros comem ali e tal. Falei, tá bom, obrigado. Falei, Merinho, vamos embora. E aí saímos de lá e fomos embora. Eu não sabia que eu tinha cartão de crédito. Esse aí resolve tudo. Consegue entender? Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Agora, quantas pessoas que ao verem uma situação dessa, por elas não saberem que elas são, já sairia de lá assim: ó vida, ó dia, ó azar. Acabou com a minha comemoração de casamento. Você percebe que era um momento tão especial para nós, e que nós poderíamos ter permitido com que a ação daquela pessoa acabasse com a graça do nosso dia? Você concorda comigo? A gente poderia muito bem ter saído dali desistido, abatido. E por que isso não aconteceu? Porque nós sabemos quem nós somos. E não é o ser aceito em algum lugar, ou ter dinheiro para comprar uma coisa ou outra, que vai mudar quem eu sou, que vai mudar o Deus que eu sirvo, que vai mudar a maneira que Ele me vê, ou a maneira que eu vejo Ele. Só que muitos de nós estamos tão longe dessa realidade, que qualquer ação de outras pessoas tem nos abatido, que qualquer rejeição de outras pessoas tem feito com que a gente desista, tem feito com que a gente pense, não vale a pena viver. Quantas pessoas que estão conosco hoje, não precisa levantar a mão, mas que você já pensou em tirar sua própria vida, porque algumas pessoas te rejeitaram, algumas pessoas te trataram de uma maneira que não deveria ter tratado você. É simples. Quantos de nós que não fomos vistos por essas pessoas com exclusividade? Entende? Não nos valorizaram à altura. Isso pode falar da sua família, pode falar de filhos, pode falar de pais. Não te valorizaram à altura. Então, quando nós olhamos para isso, porque é difícil para muita gente acreditar, porque eles não receberam essa bondade ainda no seu coração. Eles não conseguiram acreditar nisso. Então, por isso que a ação de outras pessoas, ou situações que dão errado, ou um emprego que não abre a porta, começa a fazer com que a pessoa se sinta um nada, um ninguém, como se Deus estivesse distante dela. Como se Deus não se importasse, como se Deus não amasse, como se Deus não quisesse as nossas vidas. Quantos estão entendendo? Queridos, é muito claro ao olhar para a palavra que Deus está dizendo então que Ele olha para a gente com exclusividade. Só que Ele olha para a gente com um propósito, o propósito que você possa viver essa exclusividade, você possa levá-la adiante para outras pessoas que também precisam desse amor, que precisam dessa palavra, e que vão ser transformadas espiritualmente, moralmente, vão ver uma vida em um mundo em trevas, mas cheio da luz, de uma luz que faz ela brilhar, de uma luz que faz ela ser diferente, não porque ela precisa fazer força para ser diferente, mas ela é diferente, apenas porque a luz está dentro dela e ela brilha. E ela vive uma vida moralmente correta, ela vive uma vida honesta, ela é verdadeira. Ela vive conforme Jesus vive aqui nessa terra.
E num propósito, não é apenas uma vida moralmente correta, mas é o propósito de poder anunciar essas grandezas desse Jesus que é real. E que amou você e que ama aquele também, que você vai se expressar para ele, que você vai falar para ele. E ele vai poder receber esse amor, ele vai poder então deixar a prostituição para viver em uma aliança com Deus. Ele não vai negociar a sua fidelidade porque as coisas estão ruins, ou porque alguma coisa muda, outra muda, ele vai ser fiel. Porque essa aliança foi restaurada e da mesma maneira que Deus é fiel com ele, ele vai caminhar em fidelidade com o Pai. Pastor, virou amém? Eu não sei o quanto isso mexe com o teu coração, mas isso para mim é tão profundo. Tão profundo, que é apenas o entendimento dessa verdade que pode realmente transformar as nossas vidas e nos conduzir a uma vida curada, a uma vida sarada, a uma vida liberta, a uma vida onde nós vamos expressar o amor até para aqueles que são os nossos inimigos. Você vai perdoar aqueles que te perseguem, sabe por quê? Porque o ódio, a mágoa não tem espaço na sua vida, porque você está cheio do amor dele, da bondade dele. Entende? Se você passa por um momento difícil, aquilo não vai alterar as suas ações em fazer o que é certo. Por quê? Porque você se sente protegido, guardado por ele, porque você é propriedade exclusiva dele. Quantos de nós acreditamos nisso, queridos? Quantos de nós temos vivido essa verdade? Você tem motivos para se alegrar nessa noite. Você não está sozinho, ele nunca deixou você, por isso que você chegou até aqui. E é tão tremendo, hoje nós temos o culto de ceia, nós temos essa mesa linda aqui, ó, graças a Deus pela vida da Bida, aqueles que têm ajudado a fazer isso aqui. Vontade de comer uma uva, vi que deu até uma coceirinha assim, ó. Veja bem, Jesus tem o Natal agora, certo? Que dia que é o Natal? Dia 25. Você já comprou presente? Então pode comprar e me dar, eu recebo, não tem problema não, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você. O pastor Joel ontem disse algo interessante. Quando ele falou da manjedoura, por que Jesus nasceu numa manjedoura? Porque foram no lugar certo, mas não tinha lugar para Jesus. E aí ele falou, na Páscoa, Jesus não tem lugar para estar, porque trocaram Jesus pelo coelho e pelos chocolates. No Natal, Jesus não tem lugar para estar, porque trocaram Jesus pelo Papai Noel e pelos presentes. Então não se vê mais Jesus, porque o lugar que era para ele estar, tiraram. Ele era para ser a coisa mais importante, ou a pessoa mais importante dessa comemoração, tanto de uma como da outra. É verdade ou não é? Mas hoje nós não vemos isso, mas o mundo não comunga isso, só que eu e você precisamos entender essa verdade. Nós precisamos entender que, veja bem, ao estarmos aqui nessa noite para celebrar a ceia, nós estamos anunciando, ele diz assim, anunciai a minha morte até que eu venha. Por quê? Porque lembrar da morte dele é lembrar que há restauração para a prostituta. Lembrar da morte dele é lembrar que existe perdão para os seus pecados. É lembrar que, veja, ele levou na cruz tudo aquilo que te acusa. Toda acusação caiu por terra. Tem perdão para você, tem perdão para mim, tem perdão para todos aqueles que creem. Então, ao comemorar, ou participar, ou lembrar a ceia, é lembrar a morte dele, porque lembrar a morte dele é lembrar que você foi perdoado, que eu fui perdoado, e que há tempo de restauração para as nossas vidas. Diga glória a Deus. E nós podemos viver essa verdade. Você entende isso? Você pode sair daqui nessa noite com uma aliança plenamente restaurada com Deus, onde todos os seus pecados, não sei como você entrou aqui, não importa. O que importa é se você acreditar nessa verdade hoje, a aliança é restaurada, os seus pecados são totalmente apagados diante dos olhos do Senhor. E ao Deus olhar para você, Ele não vê mais os seus pecados, mas Ele vê o sangue que foi derramado na cruz, o preço que foi pago por você. Então, como diz Romanos 8:1. Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Não existe condenação. Você é livre. Você é perdoado. Tem alguém que diz assim: pastor, mas isso é muito fácil. Queridos, cá para nós. Por isso que se chama graça. E por isso que não é você que paga o preço. Foi Ele que pagou o preço. Porque nós não tínhamos condições de pagar esse preço. Nenhum de nós, nenhum homem na face da terra poderia pagar esse preço. Mas Ele pagou. E se você colocar numa balança toda a humanidade e colocar Jesus do outro lado, Ele pesa mais do que todos os homens juntos. Por isso Ele é justo o suficiente para pagar o preço que foi pago, ou seja, a sua vida, em troco de milhões de vidas que vão se converter, que vão crer, como Ele mesmo orou, dizendo assim: Pai, eu oro por aqueles que ainda hão de crer. Ele já orou por aqueles que iriam acreditar. Ele já orou por você, Ele já orou por mim. Você me entende? Isso é para você e para mim. Alguns chamam isso de evangelho fácil. Para mim não é, porque o que eu vejo é uma obra tremenda que foi realizada, e quando esse amor é recebido, há transformação. E você não vai viver uma vida correta moralmente porque alguém está te pressionando, porque alguém está apontando para você. Você vai viver uma vida moralmente correta porque você ama Ele, você tem comunhão com Ele, você é fiel a Ele, porque você se relaciona dentro do relacionamento de amor. Você se sente pleno, para que você vai trair? A traição só não vem quando a pessoa se sente vazia dentro de um casamento. Na maioria das vezes, alguma coisa está faltando. E ela então é atraída, enganada, iludida e trai. Agora, quando você, por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus que estão plenamente cheios, eles não vão trair. E por quê? Porque eles não têm necessidade disso. Eles vigiam, eles se guardam, porque eles têm olhos para o seu matrimônio, assim como eles têm olhos para Deus. Ah, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Pergunta para essa lindeza que está do seu lado: você quer viver essa verdade? Volta lá, Tiago, por favor. Versículo 10. Você pode ler, por favor? Vamos contar 1, 2, 3, todo mundo lê? 1, 2, 3. Você pode aplaudi-lo? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Essa é uma obra sobrenatural, queridos. A sua parte é crer, e o poder vem de Deus para transformar o nosso coração. Ouça o que eu vou dizer para você. O que levaria alguém a... Nós vamos ter batismo dia 31. O que levaria alguém a falar assim: poxa, eu quero me batizar, eu quero render minha vida para Jesus, eu quero viver para Ele. O que levaria alguém a fazer tal coisa? Por quê? Por que faríamos tal coisa? Por que talvez negaríamos todo o sentido religioso que já recebemos um dia para dizer: eu quero me batizar?
Por que faríamos isso? Por que abandonaríamos talvez a nossa antiga religião, que talvez fomos tão apaixonados um dia por ela? Por quê? Porque iríamos talvez contra pessoas até da família, que talvez vão dizer assim para você: poxa, não se batiza. Por quê? Por que seríamos capazes de fazer tal coisa? Porque talvez algumas pessoas ficariam tristes por descermos as águas, por nos batizarmos. Alguém diria assim: poxa, eu já fui batizado quando criança, por que eu me batizaria de novo? O que nos levaria, preste atenção, o que nos levaria a uma decisão de renunciar a toda uma história para começar de novo? O que nos levaria? Vou te dar um exemplo. O que levou você, casado, você que é casado, o que levou você a sair da sua casa para ir morar, se unir, casar com a pessoa que você entendeu que era para a sua vida? O que levou você a fazer isso? O que levou você a se juntar com alguém e constituir uma família? O que levou você a fazer tal coisa? O que levou você talvez a enfrentar os pais para ficar com aquela pessoa? Quantos que estão aqui que talvez enfrentaram a vontade dos pais? Porque os pais diziam: não faça isso, e você foi lá e fez, se casou com aquela pessoa ou se relacionou com ela. Veja bem, às vezes nós vamos contra os nossos pais, contra as nossas famílias, porque queremos uma coisa ou outra coisa. Agora, quando se fala de Jesus, muitos de nós, por causa da família, nós não temos coragem de fazer o que fizemos por causa de pessoas. Não temos coragem de obedecer, de se render. Você está me entendendo? E eu acredito que as pessoas não conseguem fazer, porque elas ainda não provaram desse amor. Porque quando ela prova desse amor, ela está disposta a abandonar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer religião, para dizer: eu quero descer as águas para servir a Jesus. Você consegue entender isso? Há um encontro verdadeiro de um amor que transforma e que muda a nossa história, que faz com que você negue situações, que faz com que você negue até mesmo conhecimentos antigos, religiões antigas, para dizer: eu quero essa verdade para a minha vida, mas porque ela se tornou verdade para você. Enquanto não se tornar verdade para você, não haverá uma entrega, não haverá uma rendição. Enquanto Jesus não for verdadeiro para você, ainda o pecado vai habitar na sua vida, ainda suas escolhas não serão efetivamente dentro da vontade dele, porque ele não se tornou real como deveria para você na sua vida. Sabe, queridos, o que fez eu negar toda a minha história, o que fez eu renunciar a relacionamentos, foi ter encontrado esse amor, ter encontrado essa verdade, que é a Cristo Jesus. E isso me levou no primeiro mês de conversão a descer as águas do batismo. Isso me levou a negar relacionamentos na época, quando jovem. Depois da minha conversão, eu não me relacionei com nenhuma outra moça, a não ser quando eu casei com a minha esposa. Nenhuma. E não é porque não tinha, porque o diabo trazia um monte. Queria e queria. Hoje eu sou mais bonito um pouquinho, mas antigamente não é não, mas assim, estragadinho um pouco. Mas veja, há um laço que é amado. Mas por que eu escolhi fazer da maneira que eu fiz? Porque ele se tornou real para mim, eu me tornei exclusivo dele, e eu queria que ele fosse exclusivo também para mim. Eu recebi esse amor que mudou a minha vida, que mudou a minha história, esse amor que a minha esposa não consegue me dar, esse amor que as minhas filhas não conseguem me dar. Você consegue entender? É profundo, irmãos.
Quando nós entendemos essa benignidade, quando nós entendemos essa bondade, quando nós recebemos esse amor, nossa vida é transformada. Quando nós participamos de uma ceia como essa hoje, eu estou lembrando da dor que ele viveu, eu estou lembrando do preço que ele pagou para que essa aliança fosse possível. Ele foi lá e pegou a prostituta e trouxe para se relacionar com ele, dizendo: eu perdoo você por todos os seus pecados, porque para mim, eu olho agora para você com olhos de quem é pura, de quem é limpa, de quem é perfeita. Foi isso que o sangue dele fez na cruz, porque quando Jesus me resgatou, quando Jesus resgatou você, os olhos do Pai se voltou para mim e para você como pessoas puras, santificadas, lavadas no sangue do Senhor Jesus. Por isso é possível o relacionamento daquele que é santo conosco, porque o sangue derramado é poderoso para nos limpar de todo e qualquer pecado. Por isso que eu posso ser visto como santo, por isso que eu posso ser achado como filho de Deus, porque o sangue do Calvário, o sangue do Senhor Jesus me limpou por completo, e assim eu fui feito templo do Espírito Santo, morada de Deus, onde o próprio Deus veio habitar dentro da minha vida, e Ele me santificou e vai me santificando todos os dias, e a sua palavra vai me limpando todos os dias, a sua verdade vai trazendo entendimento e luz todos os dias. E cada dia que passa, você vai se parecendo mais com Ele. Cada dia que passa, você ama mais Ele, você recebe mais o amor dEle, porque é um relacionamento. Você consegue entender? Tem gente aí, eu não estou dizendo que você vai se render e nunca mais vai tropeçar. Eu estou dizendo que se você se render, você vai receber um amor que você nunca recebeu na sua vida, e que se você tropeçar em algum momento, esse amor continua ali para restaurar você, para se aliançar novamente com você, porque o preço foi pago na cruz. E essa é a graça que o mundo não entende, essa é a graça que as pessoas não compreendem, porque você só precisa recebê-la, porque o próprio Espírito que vem habitar dentro de você vai te conduzir. E a nossa ação é de rendição, é de entrega a cada dia mais, de um relacionamento que cada vez você vai querer mais e mais e mais e mais. E aí você não vai trocar por ninguém, você não vai trocar por nada, nenhum desejo, nenhum sentimento. O apóstolo Paulo disse: nada, nem principados, potestades, nem anjos, nada, nem profundidade, largura, altura, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Oh Jesus, você já se sentiu rejeitado um dia? O que você está precisando é se sentir amado como você nunca foi. E só Ele tem esse amor para dar para você, e Ele está disposto a te dar nessa noite, porque Ele já está derramando sobre a sua vida. Agora, o quanto nós cremos, o quanto nós cremos, o quanto você crê. Talvez você tenha feito algumas coisas erradas hoje, e talvez você até pensou: não vou na igreja, tomei uns negócios aí, tomei uns trem, eu não vou na igreja hoje. Cara, o amor de Deus por você é maior do que as bebidas, o amor de Deus por você é maior do que a sua prostituição, do que o seu adultério. O amor de Deus para você é maior. E tem perdão para você nessa noite. Tem o amor dele para você nessa noite. Pastor, mas é simples assim, eu só preciso acreditar. É simples para você hoje, mas o preço foi alto. E quando você entende o preço que foi pago, você nunca mais vai querer pecar na sua vida. Você nunca mais vai querer se prostituir, você nunca mais vai querer adulterar, você nunca mais vai olhar para os lados, você vai olhar para Ele e vai dizer: Senhor, eu sei o preço que foi pago para eu poder estar com o Senhor. Eu sei o preço que foi pago, e eu quero viver esse amor. Feche os seus olhos, por favor. Eu não ia fazer, abre os seus olhos um pouquinho, por favor. Eu não ia fazer, mas eu preciso fazer. Se você é essa pessoa que hoje diz assim: Jesus, eu quero viver esse amor, eu quero render a minha vida de uma maneira que eu nunca rendi,
eu quero convidar você a sair do seu lugar. Porque, pastor, mas por que eu preciso sair do meu lugar? Porque é a sua expressão, onde você vai dizer assim: eu não tenho vergonha, Jesus, de dizer que eu te quero. Eu não tenho vergonha de dizer para todo mundo que eu quero te honrar nessa noite. Eu não tenho vergonha de dizer que eu estou te escolhendo nessa noite. Eu não tenho vergonha, porque eu quero mostrar para o mundo todo que eu creio nesse amor que foi expressado através da cruz. Então, por favor, se você é essa pessoa, se Jesus mexeu com o teu coração, é a sua noite, é a sua oportunidade. Não importa quantos anos você tenha de fé, o que importa é que você está dizendo: eu quero Jesus, eu quero me render, eu quero me entregar. Então, por favor, saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Creia nesse amor. Oh, Ele me ama. Creia nesse amor. Ele me amou. Pai, o Senhor nos amou primeiro, entregando Jesus naquela cruz, por amor às nossas vidas. Não éramos povo do Senhor, mas através de Jesus fomos feitos seus filhos. Eu sou teu, Jesus. E tu és meu, Senhor. Diga isso para Ele. Diga que você é dele, que Ele é teu. Creia nisso. Foi por você. Foi por você naquela cruz. Foi por você. Você não merecia, mas Ele fez. Ele ama você, Ele ama você. Receba desse amor do Pai, receba do perdão de Deus sobre a tua vida nessa noite. Seja livre desse jugo que te oprimia. Seja livre, seja livre, seja livre. Através do sangue que foi derramado na cruz, há perdão para você, há restauração para a tua história. Esta aliança é restaurada pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Receba do amor de Deus, receba do poder do Espírito, porque Ele quer habitar dentro de você. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba desse amor do Pai sobre a sua vida. Com seus olhos fechados mais um instante. É hora de você crer. E se você está no seu lugar e você sabe que você deveria estar aqui na frente, ainda dá tempo, faça isso. Responda ao chamado dele. Responda a voz dele nessa noite. Oh, Jesus. Quero que você crê nesse amor de Deus. O Senhor me dá uma palavra para alguém. E Ele diz assim: houve um tempo que você sonhava comigo. Houve um tempo que você sonhava em viver a minha vontade, em viver os meus planos.
Mas passou-se o tempo, e o seu amor por mim se esfriou. Você já não sonha mais comigo. Você já não sonha mais com os meus planos que estavam em meu coração. Porque você permitiu que o seu coração se contaminasse. E sem saber que você estava me traindo, você me traiu, diz o Senhor. E os meus sonhos, que eram vivos no teu coração, já não tem mais forças. Você permitiu que o inimigo te seduzisse com as coisas desse mundo, e você se encantou. Mas hoje, diz o Senhor, filho meu, eu estou te chamando de volta. Quero restaurar a aliança contigo. Quero te ver sonhando os meus sonhos. Pois através de ti eu me moverei. Eu me expressarei. Mostrarei a muitos a minha bondade e as minhas grandezas. O Senhor te diz: volte para mim, volte para mim. I don't know Haniviat. I go no to verti I have a gay per mini safe like it so tonight have a gay beyond the cold. Responda ao chamado dele. Responda ao chamado dele. O Senhor mostra alguém que você, durante as madrugadas, você o buscava, você tinha prazer na presença dele. Mas hoje seu coração se desviou. Você até está na igreja, mas já não tem mais o coração para Ele. Mas hoje Ele quer restaurar você. Ele quer restaurar a aliança. Existe um amor do Pai. Ele estava lá toda noite te esperando, e Ele continua te esperando. E Ele está dizendo para você: volta, filho. Volta, filho. Domenefrai tolovia. Aqui o recifocado assim vindo louvia. E Ele está dizendo para você: esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo que estou chamando você de volta. Esse é o tempo que estou chamando você de volta. And I go to water the gate behind, sweet Shonovia. Go can never die, Gloria like that, you know. And never day, virgin I get so low. I never know, believe you know. Oh, Lamada speak and never day, go to Lava Sunya. Ele quer restaurar
está dizendo para você: você se prostituiu, mas ainda eu te quero. Ainda eu te quero. E o meu amor está alcançando a sua vida nessa noite. A noite o Ogenevia Suíço tocou balaba. Oh Jesus. Com seus olhos fechados só por um instante. Só por um instante. Diminui um pouco o volume dos instrumentos. A igreja, só me ouça agora, por favor. Não precisa fazer nada agora. As pessoas já desistiram de você, já não acreditam mais em você. E você chegou a pensar: para mim não tem mais jeito, a minha vida está condicionada a isso. Por isso o Senhor disse para você nessa noite: o meu olhar para você é diferente do olhar daqueles que te julgaram e declararam a tua falência e declararam a tua invalidez. O meu olhar para a sua vida é de restauração, é de vida, pois é isso que eu preparei para você, diz o Senhor. Eu tenho vida para te dar, e uma vida que vai contagiar outras pessoas. Uma vida que vão olhar para você e vão te dizer: como é que você consegue? Como é que você consegue ser feliz vivendo assim? E você então vai poder dizer: o amor dele me alcançou. E ele me restaurou. Donevia surpreendeu. Tem pessoas que vão sentir, você vai se sentir abraçada. O calor do Pai vai envolver você. O preço foi alto naquela cruz. E tem pessoas que vão sentir esse calor e serão curadas agora. Curadas fisicamente. Você tem um problema de saúde, mas Ele vai te curar agora. Não é porque você merece, é porque Ele te ama. E a graça dEle se manifesta neste lugar e sobre a sua vida. Opera, Espírito, que o teu poder, Senhor, atue trazendo cura, atue trazendo restauração, a tua salvação. No nevasui, renebiandocou, narabasui de canto, novanagasu. Oh Jesus, deixa o amor dele desenvolver. Os obreiros, por favor.
Preparem a ceia. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu